Nessa manhã, então, conosco, na primeira edição do Café com Bate-Papo aqui no Cindy Lojas Costa Doce, está conosco o Dr. Clairton Gama. Então, Dr. Clairton, fala um pouco do teu sentimento de participar dessa que é a primeira edição aqui do ano de 2023. Bom dia a todos. Foi uma grande satisfação, muito orgulhoso, muito honrado de ter recebido esse convite para estar aqui nessa casa tão importante para toda a sociedade, aqui para toda a região. Ainda mais hoje, no dia do contabilista, né, desse profissional tão importante para a sociedade, para o direito tributário, que é a área com que eu atuo. Agradecer muito ao convite aí na pessoa do Kleber Dornelles, o atual presidente do Conselho de Contabilidade, a quem me fez esse convite, que eu sou muito grato, ao presidente Fabrício, também aqui do Cindy Lojas, pela oportunidade de estar aqui com uma plateia de tão alto gabarito, né, falando sobre esse assunto tão importante que a gente tratou hoje, que foi a transação tributária. Tá bom, então, agora já entrando nessa seara da tua palestra, né, faz um apanhado geral para aquele associado do Cindy Lojas que infelizmente hoje não pode estar presente, ou de repente aquele contador, né, que por força maior não pôde também estar presente nessa excelente palestra que prendeu o pessoal até o final. Bom, a gente tratou então da transação tributária, né, que é essa ferramenta que surge com a ideia de tanto para o lado do fisco trazer arrecadação, quanto para o lado do contribuinte auxiliar na busca da regularidade fiscal, né? Aquele contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, que passou por algum problema e acabou gerando ali um passivo tributário e agora ele pretende regularizar isso, voltar à regularidade fiscal. A gente tratou, então, dessa transação no âmbito federal, né? Lá criada pela Lei 13.988 de 2020, hoje ela está implementada com dois grupos de modalidades, né? As transações individuais, que são muito parecidas com o que a gente tinha de parcelamentos extraordinários, de refis, de PERT, em que elas vão conceder benefícios como entrada parcelada, parcelamento do saldo, desconto sobre juros, multas. E a transação individual, que daí sim é aquela que eu costumo dizer que é a verdadeira transação, onde há uma verdadeira negociação entre o contribuinte e o fisco, seja com a Receita Federal, lá na pessoa de um auditor fiscal, seja com a PGFN, com a Procuradoria da Fazenda, na pessoa de um procurador, onde o contribuinte e o fisco vão poder então sentar e negociar um plano de pagamento, uma forma para pagar aquele passivo tributário, com uma entrada, um prazo parcelado, prestações que vão variar ao longo do ano, esse escalonamento de parcelas, com a própria utilização de créditos de prejuízo fiscal e de precatórios. Isso é muito interessante, pode ser muito proveitoso para as empresas poderem utilizar o prejuízo fiscal apurado contabilmente para amortizar o seu passivo, ou então poder utilizar precatórios federais até para quitar os seus débitos, né? E aí é muito interessante também essa questão do precatório, porque ele permite que tu utilize ele mesmo fora das transações, com débitos que só estão inscritos em dívida ativa ou então que estão parcelados em outros programas. Pode utilizar os precatórios mesmo de terceiros para fazer essa amortização ou até quitar esses débitos. Essa, em linhas gerais, então, são aí as possibilidades de transação que a gente tem e que, a meu ver, é uma ferramenta muito importante à disposição aí de contadores e de contribuintes de forma geral. Agora, Dr. Clairton, logo no início da sua palestra, o senhor já comentou ali sobre o aumento da tributação com o novo arcabouço fiscal apresentado aí pelo governo federal. Agora, o governo fala muito em taxar as big techs, taxar os jogos de apostas online, né? Mas, na sua opinião, o doutor acha que o aumento tributário proposto pelo governo vai chegar lá na ponta, vai chegar lá no empresário final? Bom, a gente falou até sobre isso, porque a gente tentou entender como é que surge a transação tributária, né? Por que ela vem? Ela vem de um contexto onde a gente bem sabe que a gente tem uma carga tributária muito pesada. E além de muito pesada, essa carga tributária ela consome 33% do PIB. Vocês imaginem, só 33% de toda a riqueza produzida é destinada para o pagamento de tributos, né? Além desse peso todo, desse tamanho todo, ela também é muito complexa. O nosso sistema tributário ele é muito complicado. São muitas normas tributárias, a cada dia surgem mais normas e mais normas. Então ele é realmente muito complexo. Alia peso e complexidade, a gente gera um passivo tributário muito alto. Então eu penso assim que toda a medida legislativa nesse momento, diante dessa realidade de uma carga tributária pesada e complexa, deveria ser para tentar ou aliviar um pouco o peso dessa carga ou para pelo menos simplificar um pouco essa arrecadação. Por isso se fala tanto em reforma tributária, né? Às vezes a reforma tributária ela nem precisa visar reduzir a arrecadação tributária, mas se ela simplificar o sistema, ela já vai gerar uma redução de custo tributário, pensando esse custo tributário não só com o valor do tributo em si, mas de toda essa complexidade gerada para que eu consiga só fazer o pagamento do tributo. Então, às vezes, a reforma tributária ela pode ter esse viés de simplificar o sistema.
E aí, quando a gente tem movimentações legislativas no sentido de aumentar a carga, não me parece que seria o momento mais adequado para falar sobre isso agora, não seria o momento de realizar essas modificações. O novo arcabouço fiscal, ele tem os seus méritos, mas ele também tem uma perspectiva, muitos juristas já se manifestaram a respeito disso, dizendo que ele pode acabar estimulando o governo federal a aumentar a arrecadação tributária, porque conforme maior for a arrecadação, maior vai ser a possibilidade de utilização de despesas públicas. Então, talvez criar um novo tributo ou estimular a arrecadação não seja o momento ideal para isso. De repente, o primeiro passo, eu acredito que deveria ser pensar numa reforma tributária que pelo menos simplificasse o sistema. Mas aí é bem mais complexo, né? Com certeza, bem mais complexo. É uma reforma estrutural bem mais importante e, consequentemente, mais difícil de ser realizada. Né? Tá certo. Outra coisa também que o doutor trouxe a atenção hoje foi a questão da PRLF, né? O litígio zero, né? Existe reais benefícios às empresas? E se existe, né? Quais são esses benefícios? Dentro da transação tributária, a gente vai ter uma legislação, uma lei federal que vai instituir ela, e aí abaixo dessa lei federal a gente vai ter portarias, resoluções dos entes envolvidos, que são a Secretaria da Receita Federal e a PGFN. Elas vão editar essas normativas, dando os detalhes de como é que vai funcionar a transação com seus débitos. A primeira normativa dessas, criada pelo novo governo federal, foi justamente o PRLF, o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, que ficou conhecido pelo apelido de litígio zero. Esse programa, então, ele prevê modalidades de transação por adesão, que são aquelas em que o governo dá as condições e o contribuinte que se enquadra nos requisitos para fazer a adesão, ele vai lá, adere e aí ele vai ter alguns benefícios. Dentro do litígio zero, o que a gente tem de benefícios? É a entrada parcelada, a própria entrada pode ser parcelada em algumas prestações, e o saldo também dividido em prestações mensais. Um ponto que eu colocaria assim como atenção para aprimorar o litígio zero, de repente a gente fica nessa expectativa de que ele seja aprimorado, é de estender um pouco mais o prazo, porque realmente são poucas parcelas. O máximo de parcelas dentro do litígio zero são de 8 parcelas. Então poderia-se ter um parcelamento um pouco mais estendido, isso facilitaria com certeza. Tá bom, então. Muito obrigado, doutor Clairton. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, Igor. Agradeço. Agradeço novamente ao Fabrício, presidente do Cindy Lojas, ao Kleber, delegado do Conselho de Contabilidade, e agradeço a todos os presentes aqui nessa manhã, aqui nesse evento, que foi muito proveitoso e foi uma alegria para mim poder estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado a todos.